do Pátio. E aí ele vai mandar carta a 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos ver se a gente lembra o nome das 7 cartas? 7 cartas das 7 igrejas? Éfeso, Esmirna. está olhando aí não? Olha aqui. Não tem musiquinha? Vamos fazer uma musiquinha para essa carta? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira. Olha aí, né? Laodiceia, Esmirna, Sardes. Repreendeu Pedro aí. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sardes, Laodiceia, Éfeso, Filadélfia, Tiatira, Sardes e. Éfeso, Esmirna, Laodiceia está aqui. Sardes e. Pérgamo. 1, 2, 3, 4. Pérgamo. E Pérgamo, tá? 7 Bom, vamos lá. O que diz aí João 21, 21? Quem pode ler? João 21, versículo 21. Tendo Pedro isso, disse a Jesus: Senhor, deixe que será. Ó, Pedro falou. Quem que é esse que ele está falando? De João, né? Disse. E o que Jesus disse? E se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me. Ele estava dizendo de João. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue você. Sabe o que Jesus está falando? Cuida da tua vida. Deixa a vida dele. Faz. Fica cuidando da vida dos outros agora. Bom, vamos lá. Aí, irmãos, então ele escreve a carta a 7 igrejas. Por que a gente vai ver algumas figuras aí? A primeira coisa que a gente vai ver aí, ó, ele vai escrever a carta a 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Para 2 igrejas, para 7 igrejas, das 7 igrejas, 2 só tem elogio, não tem repreensão. E quem é essas 2 igrejas? Filadélfia e Esmirna. Filadélfia e Esmirna só tinha elogio, não tinha repreensão. Tá? O que era Esmirna? Esmirna era a igreja mais pobre. E Filadélfia, a igreja mais fraca. E para pobre, sabe o que ele disse para a igreja mais pobre? Tu és rica. Entendeu? Tu és rica. E a igreja mais rica, você sabe qual é a igreja mais rica? Sabe qual é? Laodiceia. Olha só, veja, perdão. Olha que coisa interessante. Vamos lá, eu vou chegar lá. Para mais pobre, ele diz: tu és rica. Para mais fraca, ele diz: tu és forte. Por quê? Ela financeiramente era mais pobre, mas espiritualmente ela era mais forte. E ele vai dizer assim, e ele vai dizer, tanto da força dele, que vai dizer: diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém consegue fechar ela. Ninguém. Então quer dizer, a igreja mais pobre ele chamou de mais forte, e a mais forte ele chamou de mais fraca. Tá. Aí nós chegamos a. Vamos entrar na primeira igreja aí, tá? A igreja de Pérgamo. Deixa eu falar da Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era a igreja mais rica. Ok? Era a mais rica da Ásia. Sabe o que ele falou para a igreja de Laodiceia? Para a igreja mais pobre falou que era rica, para a mais fraca falou que era forte. E para a igreja mais rica ele falou: tu és pobre, miserável, cego e nu. Miserável, pensamento pequeno. Pensamento pequeno. A igreja de Pérgamo, tá? Por que era conhecido por Pérgamo? Nós comentamos isso, porque era a cidade dos pergaminhos. Em Pérgamo tinha mais de 200 mil livros. Era conhecida a cidade dos pergaminhos, tá? Dos livros. Ela tinha mais de 200 mil livros ali nesse local. E Jesus faz vários elogios para a igreja. Um dos elogios é para um homem chamado Antipas. Antipas era o pastor da igreja.
chamado Antipas, tá? Porque para Pérgamo, tá? Ele faz um elogio ali para o líder Antipas da igreja. Historiadores vão dizer, ele era o pastor, ele combateu as falsas religiões, tal, a idolatria, e a história vai dizer que ele foi queimado dentro de um boi feito de bronze, tá? Puseram ele dentro de um boi feito de bronze, parecendo uma gaiola, e atearam fogo e carbonizaram ele. Então ele falou, olha, vocês, inclusive, o elogio que ele traz, fala, que mataram, vai dizer o texto aí, está escrito aí, né, que mataram Antipas, né, tal, só que, para a igreja de Esmirna, ele faz uma repreensão. Qual que é a repreensão? Vocês têm no meio de vocês aqueles que seguem a doutrina de Balaão. O que era Balaão? O que ele estava querendo dizer? Aquele que serve a Deus pelo lucro. Você não tinha falado que Esmirna e a Filadélfia foi só elogio? Esmirna e Filadélfia, isso aí é Pérgamo. Então é que você falou Esmirna agora. Isso, é Pérgamo, tá? Então o que acontece? Balaão, a doutrina de Balaão é aqueles que servem a Deus por causa do lucro, tá? O que Balaão fez? Ele vendeu a sua consciência, né, por dinheiro, tá bom? Será que tem isso nesses dias agora? A doutrina de Balaão aí tá? Balão? Achei que você escreveu balão lá, não foi É o balão? povo que induziu o povo, ele induziu o povo a pecar por causa do lucro, né? Induziu o povo a pecar devido ao lucro, e hoje tem muita gente. Não, vem daqui para você escrever o balão. Obrigado. Balaão. Ok? Vamos lá. Agora veja bem, para a igreja de Pérgamo tinha um outro problema. Ele vai dizer assim, que no meio de vocês tem o trono de Satanás. Por que ele vai dizer isso? Que no meio de vocês tem duas pistas aí que nos levam a acreditar nisso. Uma delas é que quando se disputava aonde ia ser o templo, quando o imperador de Roma naquela época, ele estava disputando para ver aonde ia se colocar o templo, que ele se considerou um deus, tá? Então, estava se disputando com Éfeso, que era a capital, e Pérgamo e Éfeso estavam disputando qual cidade ia colocar o templo, o trono, né, desse imperador. Tá? Ele se tornou um deus, ele se fez um deus, e ele, esse Domiciano, ele se achava um deus, queria ser adorado como deus, e aí estava a disputa, não, eu quero que coloque aqui em Éfeso, não, a gente quer que coloque aqui em Pérgamo, e Pérgamo ganhou, para colocar o templo de adoração, e toda adoração ao ser humano, irmãos, é satânico, é maligno. Todo culto à pessoa, à personalidade humana, é diabólico. No meio do cristão tem bastante. Lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer até, né, que nos últimos dias se adoraria mais a criatura do que o Criador. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo assim. Se fosse tem culto na igreja lá, não tem? Se fosse um artista esse da mídia, que fosse trazer a palavra, a igreja não lotaria mais? Se fosse o cantor que está na mídia, não ia lotar mais a igreja? Eu mesmo. Mas ele tem mais unção. Mas se você pegar Guiomar Vitor hoje, quem lembra da Guiomar Vitor? Ixi, falando lá do vídeo. Hoje a Guiomar Vitor quase ninguém conhece mais. Quem conhece? Ela é a mesma Guiomar Vitor, tem a mesma unção, mas ela não tem mídia. Então não iria tantas pessoas como ia antigamente. Mas não é a mesma mulher, não é o mesmo louvor, não é a mesma unção? É que não tem mídia. Ok? Então todo culto, então uma das pistas é que ali, como eles receberam o templo para adorar esse imperador, então acredita que por isso era o trono de Satanás. Segunda opção é que Pérgamo era a cidade do deus Esculápio. Como é que se desenharia? Sabe aquela cobrinha que tem no jaleco dos... É isso aí mesmo.
ter o jaleco dos médicos. Ali eles adoravam o deus serpente. É o símbolo da medicina, não é? Isso, o símbolo da medicina. Então, porque acredita-se, né, justamente vem daí de Esculápio, eles acreditavam que Esculápio é o deus da cura. E era uma serpente, representado por uma serpente. E ali em Pérgamo era o templo de adoração a Esculápio, que era esse deus serpente. Quando você vê aquele jaleco ali, está falando de Esculápio. Tá? Então, o outro motivo, são esses dois motivos mais fortes, por isso que Jesus falou, né? Falando ao pastor da igreja, que vocês têm no meio de vocês o trono de Satanás, ok? Que era o deus pagão daquela época, né? Então, meus irmãos, o ídolo, o que a Bíblia fala? O ídolo não é nada, em si mesmo não é nada. E toda adoração ao ídolo também é uma grande profanação contra Deus, ok? Adoração ao ser humano e adoração a ídolo são duas coisas que Deus abomina e muito, tá? E aí tem uma outra questão aqui na igreja de Pérgamo, ok? O texto vai dizer assim, ó: mas após ele repreender, né? Mas ao que vencer, ele vai dizer, ao que vencer, ó, que o texto diz assim, ó: mas ao que vencer, ele diz, eu te darei uma pedrinha branca com um novo nome. Há um costume muito forte ali, principalmente em Pérgamo, tá? O que acontece? Quando alguém, por que Jesus falou justamente isso? Você vê que tudo tem a ver com a geografia, tudo tem a ver com o costume, tudo tem a ver com o local. É em Pérgamo que vem um costume que a pessoa, quando ele é absolvida, por exemplo, ele foi ali ser julgado e provou a sua inocência. Quando ele prova a sua inocência, ele dava uma pedra para essa pessoa, branca, escrito o nome dele. Se alguém está lá, não, está aqui, eu sou livre. Aí Jesus vem e fala: eu daria uma pedra branca com um novo nome, que só sabe quem recebe esse nome. Entendeu? E outra coisa que se usava pedra era assim: você chegava pela primeira vez numa pensão e a pessoa não te conhece, ele vai te hospedar lá. Se você fez tudo certinho, não deu nenhum problema, a hora que você sai, ele pegava uma pedra achatada, quebrava ela no meio e te dava metade. Quando você voltasse novamente, você trazendo aquele pedaço de pedra, ele ia pegar, se encaixasse, ele falou: pode entrar, a gente sabe que você é uma pessoa do bem, pode entrar para o seu aposento, pode descansar. Quando você recebe uma pedra, Jesus está dizendo: ó, você é bem-vindo, pode entrar, você tem uma pedra, você tem um novo nome. E também a pedra, para o judeu, é uma coisa de um sinal de amor. Isso nasceu em Pérgamo. O brasileiro, ele tem um costume, quando ele vai agradar, ele quer mostrar que ele ama, o que ele faz? Ele pega uma flor, né? E dá uma... Se você dá uma flor para o judeu, ele vai achar que você está... ele vai ficar bravo com você. Uma moça receber uma flor, ela vai ficar... Porque uma flor, quando você arranca ela e dela, morre. Você está dizendo assim: ó, você vai morrer, você vai murchar, você vai ficar feia, você vai ficar velha, você vai ficar... Então a pessoa que amava, ele fazia o que? Ele pegava uma pedra e dava a pedra para a pessoa. Agora eu entendi. Ah? Eu entendi, agora minha esposa judia, então isso é uma problema Então, a pedra é um símbolo de algo sólido. Quando uma moça recebe uma pedra, está dizendo: puxa, olha, a pedra é algo que você está dizendo aqui, ó, isso aqui, a nossa relação, ela vai durar para sempre. Né? Vai durar para sempre. A pedra para o judeu, ela tem muito significado. Quando Jacó, ele fez um voto com Deus, a Bíblia fala que ele coloca uma pedra. Quando eles atravessaram o Jordão, eles pegaram 12 pedras, não foi? Então a pedra, ela tem um significado muito forte. A vez se você chegar para uma namorada e dar uma pedra para ela, é um pedregulho na rua, que é uma pedra preciosa, né? Ela dá uma... Se for para cascalho, pedaço de cascalho, ela vai jogar na sua cabeça. É uma pedra preciosa, ela não taca não. Olha que tamanho dela. O Davi, ele não deu a pedra, ele deu uma pedrada no goleiro. Deu uma pedrada, Não, ele quis dar, ele não segurou. Agora, a outra igreja aqui que nós vamos ver, bem rapidinho, porque as horas já... É a igreja de Éfeso, na capital, né? Olha o que aconteceu com Éfeso. Éfeso, se você olhar no texto aí, ó, você só vai ver elogio quanto à doutrina.
A doutrina de Éfeso era impecável, tá? Você não vai ver, tanto é que o que a igreja de Éfeso fez? Aqueles que se diziam apóstolos e não eram, que se diziam cristãos, aliás, e não eram, eles foram para correr. Não, aqui vocês não vão ficar, não. Então a doutrina da igreja era impecável, tá? Não tinha prostituição. Você não vai ver, não tinha doutrina dos nicolaítas, não tinha doutrina de Jezabel, não tinha doutrina, não tinha, era uma igreja com uma ortodoxia perfeita. Qual era o problema de Éfeso? Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, tinha doutrina, os irmãos iam para a igreja, os irmãos não faltavam do culto, mas chegavam de cabelinho amarelo, põe para correr. Não é assim? Esquecesse de onde caiu. Esse é o problema. Ela tinha uma boa ortodoxia, era ortodoxa, era impecável, mas... E é o oposto de que igreja? Tiatira. Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja fraternal, era uma igreja que amava as pessoas, mas não tinha doutrina. Lá no meio deles tinha, ele falou assim: tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, né? Toleravam a Jezabel. O que Jezabel fez? Jezabel mandou perseguir a Elias, queria matar os cristãos, né? Mandava no marido. A Jezabel fazia o que queria, só que o povo era amoroso, chegava, beijava, abraçava. Você entendeu, irmãos? Então a ortodoxia e a doutrina, que é a doutrina que eu falo, não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrina, falando de caráter e tudo mais, tem que andar junto. Não era nem quente nem frio, né? Não era nem quente nem frio, era morno. Isso é Laodiceia, né? Então o que acontece? É mesmo que você perguntar qual asa do pássaro é mais importante, da direita ou da esquerda? Os dois são importantes. Bom, vamos lá. Então, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Ok? Aí nós vamos ver Laodiceia. Laodiceia. Bom, Laodiceia, o que acontecia com ela? Laodiceia, ela ficava numa das regiões mais ricas da Ásia Menor. Era um lugar de tráfico onde as pessoas passavam por comércio, por livre comércio, tá? Ela ficava entre 3 cidades, todas uma 9 quilômetros da outra, que era Hierápolis e Colossos. Colossos, que a gente está falando aqui dos colossenses, tá? Hierápolis. As águas de Colossos eram águas geladas, eram águas, por exemplo, quem vinha no deserto escaldante, chegava ali, tinha fontes de águas geladas, ele pegava, refrigerava, e eram águas também, era um remédio, tá? Então, tanto é que na cidade de Colossos, ainda está escrita, cidade do refrigério. E a cidade de Hierápolis era uma cidade de águas termais, seria a Caldas Novas dos nossos dias. Aquelas águas, ela curavam dores reumáticas, dores nos ossos, entendeu? Problema nos nervos. Então, eram águas que alimentavam, curavam, e águas que curavam. Aí, a cidade de Laodiceia não tinha nenhuma fonte de água. E as águas que chegavam por dutos de cerâmica, tá? Por baixo da terra, vinda de outras partes. E quando a água chegava ali, ela chegava morna. Já tentou tomar uma água morna? O que acontece quando você toma uma água morna? Um calor. Dá ânsia de vômito. Ela dava náusea, né? E é que eles já estavam acostumados, né? Ela tinha, eu não sei o que ela tinha na estrutura da água, que ela... Era uma água ruim, tá? Então o que acontece? Era uma cidade potentíssima, irmãos. Era de um comércio forte, era. Uma cidade rica, era. Uma igreja rica, era. Só que Jesus chega e fala: olha, só que vocês me dão ânsia. O que é ânsia de vômito? Vontade de jogar para fora. Quem me dera fosse quente como Hierápolis ou fria como Colossos. Aí eu te pergunto, o que é melhor? É fria ou quente?
Uma cura, outra nota cedo. Depende da geografia. O que seria o crente de Herápolis e o crente de Colossos? Né? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. O crente de Herápolis. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Ó, de Colossos. Só medida. Pastor, mas se foi falado que seja quente ou frio, quer dizer que os dois É bom, calma aí. Aí, quem sabe o de Herápolis é mais ou menos assim, ó, que nem Pedro. Ó, irmão, estão falando mal de você. Quem que falou? Onde é que tá? Eu quero acertar isso aí, vamos ver. Aí o crente foi eu. Ó, irmão, estão falando mal de você, rapaz. Estão falando. Glória a Deus. Vai orando, vai orando. Glória a Deus. Vamos em frente. Agora veja bem que nessa cidade também, de Laodiceia, ele vai usar a figura do ouro, não vai? Ele vai dizer assim, ó, que quem me dera tivesse comprado ouro provado no ouro. Por quê? Porque ali era um lugar com maior quantidade de ouro, se extraía muito ouro de Laodiceia. Você entendeu? Era a cidade dos endinheirados, dos afortunados, saía muito ouro dali. Aí ele diz assim, quem me dera comprasse ouro provado no vestes, tá? Por que ele fala das vestes? Que compre vestidos para que cubra a sua nudez, porque Laodiceia era a capital do tecido. Por ali, era a maior quantidade de tecido saía de Laodiceia. Dali saía lã negra, uma lã comercializada para o mundo inteiro daquela época. Dali saíam as púrpuras, que eram feitas para os reis daquela época, que com molúsculos ou extraído de uma planta, saía de Laodiceia. Mas ele vai dizer o que para elas? Tu pensas que está, mas estás nua. Né? E aí ele vai falar do colírio. Eu te aconselho que compre colírio para que veja. Porque ali é a capital da medicina também. Dali saía um pó que eles chamavam de pó frígio, que era o maior, na época era o melhor remédio para os olhos da época, era fabricado em Laodiceia. Então ele diz, para que compre colírio, para que veja, ele usou tudo o que realmente existia na época, para falar sobre Laodiceia, figura do ouro, figura das vestes, figura da... Mas como a nossa hora terminou e eu já tenho que passar, deixa eu só terminar com a igreja de Filadélfia. Eu não poderia deixar de falar de Filadélfia. Você não falou de Sardes? Sardes, a igreja de Sardes era uma igreja também que teve as suas repreensões, né? Deus repreendeu ela pelo que havia dentro dela e teve os seus elogios. Era entre as piores e as melhores, a do meio. Era morno. É uma igreja, tá? Mas deixa eu pegar Filadélfia aqui para terminar. Filadélfia é assim, a cidade de Filadélfia, ela foi destruída várias vezes pelo terremoto. Os terremotos destruíram várias vezes Filadélfia. E quando eles reconstruíram, ela era reconstruída com outro nome. Tá? E por último, se deu o nome de Filadélfia. Ela teve outros nomes. Se você pegar a história, deu um terremoto e destruiu tudo. Alguém foi lá e retificou e pôs um novo nome. Aí veio o terremoto e destruiu tudo. Aí veio alguém, retificou e pôs outro nome. Aí Jesus chega para ela e diz assim, olha, tu és fraco, mas tu és forte. E eu vou te colocar como coluna do meu templo. Ou seja, o que é a coluna do templo? É aquilo que sustenta, para ninguém derrubar. Certo? Mesmo tendo poucas forças, sendo fraca e não aguentando os terremotos, para mim você é forte. E te farei coluna do meu templo. E a cidade que mudou várias vezes de nome, agora ele diz, e eu te darei um novo nome. E vai ser a cidade do meu Deus. Então você vai ter um novo nome, que ninguém vai arrancar mais, né? A Nova Jerusalém. Nós vamos receber um novo nome, uma nova cidade lá no céu. Ninguém vai derrubar mais essa cidade, ninguém vai arrancar mais a gente dessa cidade, ninguém vai tirar a gente de lá mais, se formos como Filadélfia, certo? Fiel ao Senhor. Uma nova cidade nos espera, um novo nome nos espera, um novo país nos espera, um novo lugar nos espera. Você não vai ter o mesmo nome, não vai ter o mesmo corpo, não vai ter a mesma cidade, mas vai ter o mesmo Deus, se for fiel. Amém? Vamos terminar. A aula que vem começamos com um novo livro, Os Profetas Maiores. Tá? E a prova já está aqui. Quem já recebeu? Não. Ninguém.